Capítulo 1 de Apocalipse, o ideal seria nós lermos o capítulo inteiro. Então nós vamos ler o capítulo inteiro, ok? A revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o que testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Olha o versículo 3, preste atenção. Bem-aventurado aquele que lê. Só o fato de você ler o livro do Apocalipse, está escrito, você é um bem-aventurado. E os que ouvem, quando você ouve qualquer ministração devidamente bíblica ao Apocalipse, você é um bem-aventurado. As palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, isso é, os judeus, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro da aflição, e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz, uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa, o primeiro e o Ômega, o primeiro e o derradeiro e o último, e o que vês, escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda,
de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. Quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra e diz-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, o versículo 19 é um dos versículos chaves do capítulo 1. Escreve as coisas que tens visto, as coisas que são, presente, e as coisas que depois destas hão de acontecer, futuro. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento, a tua palavra, espírito de sabedoria, de entendimento, esteja sobre nós, paira sobre nós o teu espírito de clareza, de lucidez, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Quando você pensa no futuro, o seu coração é governado pela ansiedade ou pela confiança nas promessas de Deus? Quando você pensa no amanhã, quando você pensa no futuro, quais são os sentimentos que vão governar o seu coração? Quais convicções bíblicas sustentam a sua alma diante das incertezas do amanhã? Se nós olharmos para as previsões tecnológicas, sociais, econômicas, se nós olharmos para as previsões das próximas décadas, as respostas que temos, como que a sua alma se sustenta diante dessas notícias do que está por vir a partir dessas previsões? Como está a sua convicção, a sua certeza, a sua fé? Por que que a escatologia bíblica, ela importa? Por que que é importante nós debruçarmos o nosso coração para ouvirmos o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito dos últimos dias? Por que que isso é importante? Porque a escatologia não é apenas aquilo que está por vir. A escatologia não tem a ver apenas com as profecias que ainda estão por cumprir. A escatologia, ela tem um impacto direto, profundo, determinante no meu presente. O exemplo bíblico é de João Batista. Quando João Batista estava preso, a Bíblia diz que ele chama os seus discípulos e diz assim: vá até o Messias e pergunta se é ele mesmo que eu havia profetizado, ou se nós aguardamos outro. O que nós temos aqui é um João Batista com uma dúvida, com uma incerteza. Mas como que João Batista entra numa incerteza a respeito se era Jesus o Messias ou não? Quando a gente lembra de Mateus capítulo 3, que é a aparição de João Batista
no cenário bíblico, ele começa profetizando que o machado está posto à raiz das árvores, a árvore que não dá fruto, esse machado vai cortar e essa árvore será lançada no fogo. Aí ele vai dizer, aquele que vem após mim, ele é maior do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mente de João Batista, no seu ministério profético, Jesus viria para trazer juízo sobre a terra. Talvez, principalmente ou primeiramente, em Roma, que estava subjugando Israel há muitos anos. De repente, Jesus vem, aparece, o João Batista vai batizá-lo no Rio Jordão. Há um testemunho, há uma voz que vem do céu, o Espírito num formato como de uma pomba pousa sobre Jesus. João Batista vê tudo isso. Mas passados-se alguns momentos, Jesus começa a pregar um evangelho de modo um tanto quanto paradoxal, aquilo que João Batista esperava. Ao invés de Jesus chegar trazendo juízo sobre a terra, e trazendo juízo sobre Roma, sobre os inimigos de Israel, Jesus começa a perdoar um publicano, Jesus começa a perdoar a mulher pecadora, Jesus começa a estar ladeado de pecadores, e parece que aquele homem do juízo que eu havia profetizado, cadê ele? A minha pergunta é, por que João Batista entrou nessa crise? É que lá em Isaías capítulo 61, chamado capítulo messiânico, estava profetizado, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para trazer visão aos cegos, e vai trazendo, no versículo 2, vai dizer assim, apregoar o ano aceitável do Senhor, e anunciar o dia da vingança. Lá em Isaías estava dizendo que o Messias viria sob o poder do Espírito e ele traria salvação e juízo sobre a terra. Mas quando Jesus sai do deserto, no capítulo 4 de Lucas, e ele entra na sinagoga, o texto diz que ele vai abrir o livro. Ele vai abrir o livro. E quando ele abre o livro, ele começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para apregoar liberdade aos cativos, cura aos cegos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E o texto diz que ele parou a leitura ali. Ele não termina o versículo dizendo, e anunciar o dia da vingança do Senhor. Ele não lê essa parte. Por quê? Porque na sua primeira vinda, ele não viria como um juiz. Ele não viria para executar juízo sobre a terra. Ele viria como um advogado. Ele viria como o autor da salvação. Ele viria como redentor à humanidade. Como juiz, como juízo, ele viria na sua segunda vinda. João Batista achava, provavelmente, que ele viria executar juízo quando ele surgisse. Mas não, ele fará juízo, mas na sua segunda vinda e não na sua primeira vinda. Logo, a crise de João Batista era uma crise escatológica. Quando você não compreende os manejos bíblicos, quanto o hoje, quanto o amanhã, a escatologia, você recebe um impacto no aqui e no agora. A escatologia tem tudo a ver com o seu presente, o modo como você lida com a sua esposa, o modo como você lida com o seu marido, com os seus filhos, o modo como você administra o seu tempo, o seu dinheiro, como você lida com a sua sexualidade, o modo como as lentes escatológicas pela qual você enxerga a vida vai determinar o seu cotidiano hoje. E vocês verão isso de modo muito claro. Por quê
que o medo não deve ser uma opção daqueles que são filhos do Senhor. Porque a Bíblia diz que nós não recebemos o espírito de medo. Muitas incertezas que nós temos quanto ao amanhã vêm de uma percepção, às vezes ingênua, às vezes rasa, às vezes distorcida, a respeito das últimas coisas, a respeito da escatologia. Quais são as... Vocês estão comigo? Quais são as visões equivocadas do Apocalipse ou da escatologia? Primeiro, se você dá um Google lá na sua casa e colocar assim, imagens escatológicas, você será bombardeado com cenários catastróficos. Destruições, ruínas, aquele cenário de prédios derrubados, inundações. Esta é a imagem que se tem quando se pensa no Apocalipse. Todo e qualquer filme apocalíptico é um cenário de destruição em massa, uma desfiguração da criação. Essa é a imagem que se tem do Apocalipse. Portanto, é uma imagem totalmente equivocada. A segunda imagem equivocada do Apocalipse é a respeito da confusão. Muitos, não, eu nem vou ler o Apocalipse, porque tem muitas cabeças ali, eu não sei o que isso significa, vai lá que eu vou ter pesadelo à noite, é muito confuso. Só que o Apocalipse, ele não foi escrito para confundir. Pensar que o Apocalipse é confuso é eu conceber uma imagem não real do Apocalipse. O Apocalipse não é um escrito para gerar pânico. E agora? E a besta? E os abestados? Não. O Apocalipse não é para gerar um pânico em você. Não. Esse não foi o propósito do Apocalipse. E também o Apocalipse não veio para responder todas as perguntas que muitas vezes nós realizamos. O Apocalipse, ele responderá às perguntas certas. Mas é claro, existem muitas curiosidades, existem muitas especulações que o Apocalipse, ele não vai responder, porque não é a sua razão. Ele não foi escrito para isso. De modo que essas visões distorcidas, elas às vezes comprometem o nosso olhar devido para este livro da Bíblia. Vocês estão comigo? Digam amém. Vamos começar então descomplicando o Apocalipse, ainda na nossa introdução. Primeiro, lembrar o que significa a palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse é uma palavra grega, literalmente grega, Apocalipse, não tem transliteração, é revelação, é tirar o véu. O Apocalipse significa você apresentar aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido. É como se algo estivesse por detrás de uma cortina, de um véu, e então você abre a cortina, você remove o véu e aquele objeto, aquele algo que estava ali, então é apresentado. O Apocalipse, por isso que não faz sentido eu achar que o Apocalipse ele é uma confusão, porque a própria palavra é revelação, não é confusão. A própria palavra significa remover o véu, sair da superfície para perceber e compreender o que está nas suas camadas mais profundas. Esse é o primeiro ponto. Significa revelação, que é a primeira palavra do livro que nós lemos aqui, versículo 1 e o capítulo 1. Segundo ponto. A palavra Apocalipse, na verdade, também significa um gênero literário.
Você tem a poesia, você tem a crônica, você tem a narrativa, você tem vários tipos de gênero literário. O gênero literário apocalíptico, ele vai nascer ali, no segundo século antes de Cristo, ali por ali, primeiro século antes de Cristo, e era um gênero literário que utilizava muitas linguagens simbólicas, imagens, números, conjecturas, para explicar mensagens do divino, de Deus, dos céus. Esse gênero, ele nasce entre os judeus. Por isso que você vai encontrar no livro várias imagens, cabeça de águia, cabeça de boi, mas é o gênero, a espécie dessa literatura. E quando os leitores estavam ouvindo isso, porque eles não tinham uma cópia para levar para casa, eles compreendiam essas imagens, porque havia muito sentido para eles. É por isso que números aqui é muito importante. Hoje nós lemos, por exemplo, os 7 espíritos que assiste diante do trono de Deus. Quer dizer que nós temos 7 Espíritos Santos na Bíblia? Não. É que nesse gênero literário, o número 7 significa perfeição. Você se lembra que foi no 7º dia que Deus olha para toda a sua criação e diz, isso é muito bom, e Deus contemplou a criação descansando nela? Então 7 significa perfeito, plenitude. É por isso que vários números vão se repetir, 7, 4, vai 3, vão se 1000, vão se repetindo ao longo desse escrito, porque dentro desse gênero literário existe um significado, existe um porquê, existe uma razão. As imagens de animais carrega um significado. Então não é aleatório, não é que João estava ali, ele tinha fumado alguma coisa no dia, ou ele comeu muito e bagunçou a cabeça dele, ele começou a escrever essas imagens que não tem nada a ver. Não, existem sentidos, porque é um gênero literário. Para que você consiga compreender, você precisa entender que não é uma literalidade, mas é uma forma de expressar verdades, anúncios, mensagens através de figuras, para aguçar a imaginação do leitor. Então, primeiro, o que significa a palavra Apocalipse, revelação. Segundo, é um gênero literário, por isso que números são importantes aqui. E terceiro, o propósito que Apocalipse foi escrito. Por incrível que pareça, gente, quem escreveu o Apocalipse não foi um doutor em teologia, que tinha acabado de sair da sinagoga ali com doutorado em escatologia, então agora eu vou escrever um tratado de escatologia. Quem escreveu escatologia foi um pastor. O Apocalipse, gente, é uma carta pastoral para uma igreja que estava sofrendo. Uma igreja que estava vivendo no final do 1º século, muito provavelmente a última década do 1º século. O imperador da época, Domiciano, o imperador mais cruel de todos que haviam antecedido ele, porque é Domiciano que vai estabelecer o culto à sua pessoa como obrigatória a todo o Império Romano. Você teve outros imperadores que perseguiram os cristãos, mas sempre em algumas porções do império. Domiciano não. Domiciano, ele vai estabelecer o culto obrigatório. Eu sou Deus, eu sou divino, e todos vocês terão que me adorar. E ele estabelece uma perseguição em todo o Império Romano. Quem não me adorar, ou vai ser preso, ou vai ser morto imediatamente. É nesse contexto em que a igreja está sofrendo perseguição,
pais estão perdendo filhos, esposa está perdendo marido, estão perdendo entes queridos, estão perdendo as suas posses. O Império Romano pedia para tirar as posses, tomava as casas dessas pessoas. Eles não tinham casa para morar, não tinham lugar para congregar. Eles iam para os cemitérios para se reunirem na calada da noite com muito cuidado. Essa igreja está vivendo o pior momento desde a sua inauguração no Pentecoste. Jesus veio, escolheu os 12 discípulos, os transformou em apóstolos e disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Parecia que isso seria um mar de rosa. Nós estamos cheios do Espírito Santo, nós abandonamos o judaísmo, nós abandonamos a idolatria do Império Romano, e agora nós aceitamos a Cristo, nós temos Cristo como nosso Salvador, e agora a gente está sofrendo. O ímpio está morando em uma boa casa, está nos melhores empregos do Império, e o justo, o fiel, ele está desempregado porque não tem emprego para crente. Está morrendo nos coliseus porque faziam-se festa para matar os cristãos. Agora você imagina a mente deste povo. O templo já havia sido destruído no ano 70, que era uma figura muito emblemática para a fé de Israel. Foi destruído. Israel foi espalhado no ano 70, chamado a diáspora. Esse povo, essa nação está totalmente desconstruída, e agora os fiéis, os cristãos, estão padecendo as piores perseguições e sofrimento. Será que vale a pena mesmo seguir a Jesus? Será que nós tomamos a decisão certa? Porque veja, quem está desempregado, quem que está morrendo, quem que está padecendo, somos nós, a igreja. Os ímpios, eles que estão nos matando. Os ímpios, eles que estão nos perseguindo. Não deveria ser uma outra balança? Onde está o livramento de Cristo para nós? Nós abandonamos tudo, e agora nós estamos morrendo. Lembre-se que esta igreja, eles não tinham uma Bíblia dessa para ir para casa e lê-la em toda esse eixo de entendimento. Não, eles estão em crise de fé, porque o imperador lá no seu trono havia baixado uma sentença: todos os cristãos devem morrer, se não me adorar, devem morrer. E é nesse contexto de uma igreja sofredora que Deus vai aparecer ao apóstolo João na ilha de Patmos. Ele está lá como uma das punições do imperador, né? Ele não vai matar João, vai levar lá para essa ilha, uma ilha totalmente hostil, trabalho escravo, totalmente longe de todo e qualquer conforto. Ele estava lá sob perseguição. Nós lemos aqui hoje no versículo 9, é nesse contexto hostil, de sofrimento, de ostracismo, em que Deus vai revelar o Apocalipse para João, para escrever a essa igreja perseguida pelo império, essa igreja que está morrendo, essa igreja que está vivendo os piores momentos, humanamente dizendo, aqui na terra. É aqui que o Apocalipse vai ser escrito para dizer a essa igreja que as coisas não são como aparentam ser. Aos olhos humanos, a igreja estava perdendo e o ímpio estava vencendo. Aos olhos humanos, parecia que a igreja estava
sendo intimidada, encurralada, e os ímpios prosperando. Aí vem o Apocalipse dizendo assim: eu tenho um conforto para os seus corações. A vitória sobre o mal, Cristo já estabeleceu. E a vitória que Cristo estabeleceu sobre o mal e todas as suas forças é a vitória que vocês também terão sobre o vosso inimigo e os seus seguidores. O Apocalipse é uma palavra pastoral para renovar a fé dessa igreja sofredora, ensinando-a que Deus já triunfou sobre as forças do mal e a igreja também triunfará sobre as forças do mal. O Apocalipse veio para tirar as escamas dos olhos dessa igreja e eles entenderem o que está por detrás da perseguição. Não é uma coisa apenas do imperador, não é uma coisa apenas religiosa, numa presunção de um homem que quer ser adorado. Não, existem forças malignas que estão orquestrando todas as coisas para comprimir, reprimir e oprimir a igreja. Mas a notícia do Apocalipse a esta igreja é: não temais. Vocês não estão perdendo essa batalha. Vocês não estão sendo derrotados diante do vosso inimigo. Eu tenho um plano e eu mostrarei para vocês o final de todas as coisas. E aquilo que parecia que estava o mal triunfando sobre o bem, na verdade, é absolutamente ao contrário. Cristo triunfando, a igreja triunfando sobre Satanás e todos os seus seguidores e as suas forças. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus por isso? De modo que o Apocalipse foi escrito uma carta pastoral para trazer esperança para esta igreja sofredora. Trazer confiança, consolo e segurança para este povo. Não é uma carta de um pastor ou uma igreja para confundi-los. É por isso que eu pedi para vocês terem muita atenção no versículo 19, porque o Apocalipse foi uma carta escrita para os cristãos que estavam sofrendo no primeiro século, e essa carta precisava fazer sentido para eles. Então o Apocalipse fez muito sentido para a igreja do primeiro século que estava ouvindo essas palavras. Mas não é apenas para a igreja do primeiro século, não foi uma carta apenas para a igreja do final do primeiro século, é também para a igreja que aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa carta tem tudo a ver sobre mim, sobre você e sobre nós. Amém? Vocês estão aqui? Então, tendo explanado esse pano de fundo, eu inicio e continuo na terça que vem sobre as 5 palavras-chave que resume todo o Apocalipse.
sem entrarmos nas complexidades das interpretações, sem nós entrarmos naquilo que de fato é muito profundo. Como nós podemos entrar no Apocalipse, sair do Apocalipse com uma clareza? Eu entendi, é isso mesmo, através dessas 5 palavras-chave. Quantas palavras? A primeira palavra, e aqui a gente já termina, que eu não quero exceder o horário, é a palavra trono. Diga aí para quem está do seu lado, diga assim, trono. Diga de novo, trono. Diga assim para ele, no Apocalipse. Não, você está só pensando, é para falar. Você diga assim, no Apocalipse tem 3 tronos. A palavra trono é uma palavra-chave no Apocalipse. Se eu quero entender o Apocalipse e receber o propósito do Apocalipse, eu preciso entender a palavra trono. A palavra trono quer dizer governo, soberania, autoridade suprema, poder, trono. Por quase 40 vezes aparece a palavra trono no Apocalipse. E quando a gente lê no Apocalipse, nós temos 3 tronos aqui. O primeiro trono, você está com a Bíblia aberta? Vamos lá? Vamos lá. O primeiro trono, 2:13. 2:13. Conheço as tuas obras, e onde habita, que é onde está o trono de Satanás. O Apocalipse apresenta-nos um trono, o trono de Satanás. Existe um poderio em andamento na história. Existe uma força maligna que está em desdobramento ao longo da história. Satanás, ele é o Deus minúsculo deste século, ele é o príncipe deste mundo, ele carrega uma força, ele carrega poderes. Ele é chamado de o dragão, vamos estudar sobre isso, a tríade do mal, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Satanás está em um trono, fazendo as suas regências em pessoas, em governos, na política. Ele tem os seus comandos. Há um trono de Satanás. Mas nós temos o segundo tipo de trono aqui no Apocalipse, que é, no capítulo 13 do Apocalipse, no versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como a de urso. Olha as figuras, olha os símbolos. Semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, a sua boca como a boca de um leão, e o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Existe um trono para o anticristo. O anticristo significa o governo político que vai permear a história humana. E é aqui que estava assentado Domiciano. O imperador de Roma, nos dias de João, ele era uma representação de ante o Cristo. O Domiciano era uma representação de uma oposição, de uma rejeição a Cristo. Ele estava literalmente no trono de Roma, dizendo: essa igreja não vai crescer, essa igreja não vai sobreviver, eu irei acabar com essa igreja.
O segundo trono é o governo humano, regido por uma ação maligna. Pessoas que estão ao longo da história, através da política, através do judiciário, de leis, através de ideologias, através de pensamentos, economia, a soma de todos os poderes que envolve a humanidade. E esses poderes parecem estarem governando a história. Você olha, por exemplo, os irmãos que estão sofrendo perseguição em países muçulmanos. O sentimento que nós temos é que este trono desse déspota, desse impostor, desse tirano, deste homem sanguinário, parece que é este trono que está governando. Aqui ninguém prega, aqui não tem igreja. E a gente olha com os nossos olhares, e o sentimento que nós temos é que esse trono dos homens, é eles que estão regendo a humanidade. Se você ler um pouco mais aí, dentro desse ambiente, aí você tem as teorias, né? Alguns vão falar que é a teoria da conspiração, as famílias, os Rockefeller, que vão governar o mundo, que vai governar a política, que tudo que acontece na política, nos grandes países, são coordenados, na verdade, por esses homens, os grandes bilionários, que vão ditando a educação, que vai ditando a cultura ao redor do mundo. E quando você chega de perto, talvez no nosso próprio país, você olha para alguns resultados da justiça do nosso país, e você olha e diz, gente, parece que quem está sentado lá naquela cadeira, quem está ocupando aquela posição, parece que a última palavra é sempre dele. Parece que essa nação, ela está sendo governada por tronos humanos. Parece que a igreja, de algum modo, está sendo reprimida, limitada por governos, por homens, por uma caneta, por uma lei que é sentenciada. E o sentimento que nós temos é que o juiz iníquo, é que o político corrupto, eles que estão decidindo eleições, eles que estão decidindo a educação, eles estão decidindo o nosso futuro. E parece-nos que, ao olharmos para a história, ela está totalmente desgovernada. O sentimento que nós temos é que o trono de Satanás e o trono dos poderes políticos, que lá no final vai receber uma figura central chamada Anticristo, parece que esses dois tronos é que estão decidindo a nossa história. Parece que são esses tronos que estão coordenando todas as coisas. E você olha com os olhos humanos e naturais e você diz assim: o mundo vai de mal a pior, e essa história vai terminar muito, mas muito ruim como já está. Então, aquela filosofia do poeta, pior do que está, não fica. Não é verdade. Vai ficando pior, vai ficando pior, vai ficando pior. E às vezes você diz assim: vale a pena ser cristão? Vale a pena você pagar os seus impostos? Vale a pena você ser leal? Vale a pena você ser íntegro? Vale a pena você ser marido de uma única mulher? Vale a pena você ser um trabalhador honesto? Vale a pena você renunciar ao pecado? Porque na equação social, somos nós que perdemos. Na equação social, somos nós que perecemos. E, na verdade, por nós sermos igreja, por nós sermos filhos do rei, não deveríamos ser nós os mais confortáveis. A mesma crise da igreja nos dias de João. Se nós estamos servindo Deus certo, por que nós estamos sofrendo tanto? Por que nós estamos perecendo economicamente? Por que nós estamos sendo retalhados de modo tão cruel? Às vezes, alguém hoje ainda vive esse dilema. Ao olhar para as notícias,
a olhar para as previsões, o sentimento que tem. E agora? E nós? E os meus filhos? E os meus netos? Como tudo isso vai terminar? É nessa crise com o amanhã, é nessa crise do futuro. E agora, e se de fato existir os alienígenas? E agora, o que será da gente? E os robôs que vão dominar o mundo? E como será esse amanhã? E como será o futuro? Parecem que o trono daqui e o trono dali está ditando tudo. E muitos entram em pânico. Muitos entram em ansiedade. Ansiedade. Nós temos registros, eu conheço um pastor que abandonou tudo e foi morar lá no meio do Amazonas. Não, eu quero sair disso porque está tudo perdido e eu não quero ser encontrado pelo anticristo. Pirou a cabeça. Começou a ver, ler, ouvir e vai às teorias. Pirou a cabeça. Não, ser crente como? Eu preciso escapar, eu preciso ir para um lugar, porque o mundo está perdido. Essas são as lentes dos olhos naturais em relação à história humana. Essa crise do amanhã, este medo do amanhã, o que será? O que será da igreja? O que será de mim? O que será de nós? Tudo isso era o mesmo dilema da igreja nos dias de João. É então que o Apocalipse nos apresenta o terceiro trono. O terceiro trono. E eu queria que você lesse ele comigo para nós orarmos. O versículo 1 do capítulo 4. Depois dessas coisas, que coisas? Aquilo que Jesus havia falado no capítulo 2, capítulo 3, aquilo que João tinha visto no capítulo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Versículo 2. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre ele. Por quê? Que a primeira coisa que Deus vai mostrar para João foi a sala do trono. João está sendo arrebatado e a primeira coisa que ele vai chegar no céu e Deus vai apresentar para ele é a sala do trono. Ele chega no céu e ele se depara e eu vi um trono nos céus. E ele não estava vazio, um assentado sobre o trono. Lembre-se, trono, poder, autoridade, soberania. Lembre-se, trono, reino. Sabe o que Deus estava dizendo para João? João. Lá de baixo, parece que o trono de Domiciano é o que está prevalecendo. Lá de baixo, parece que o trono de Satanás é que está prevalecendo. Mas sobe aqui que eu vou te mostrar qual é o trono
que prevalece, que comanda, que rege, que está cuidando, que está orquestrando, está regendo a história da humanidade, a história do meu povo. Sobe aqui e eu te mostrarei qual é o trono que está regendo todas as coisas. Eu imagino o consolo de João. Eu pensei que era o trono de Domiciano. Eu pensei que era o trono de Satanás. Eu pensei que era o trono dos homens. Eu pensei que era o trono do Islã. Eu pensei que era o trono da esquerda. Eu pensei que era o trono do socialismo, do comunismo. Eu pensei que era o trono do capitalismo. O trono que está governando a história. Aquele que está sentado no trono é aquele que criou o mundo com o poder da sua palavra. É aquele que conhece o seu pensamento. Antes de você dizer uma única palavra, ele já conhece. Ele está fora do tempo. Ele é atemporal. Ele não tem rival. Ele não tem inimigos. Não se engane. Nós veremos isso provavelmente na próxima terça-feira. O diabo não está em guerra contra Deus. Deus não está guerreando contra o diabo. Não se engane, o diabo não é rival de Deus. O trono de Deus, o salmista vai dizer que a terra é poeira para os pés do Senhor. Esse Deus, ele é tão grande que os céus não suportam a grandiosidade do ser de Deus. João, sobe aqui e deixa-me te mostrar como eu vejo a minha igreja. Deixa-me te mostrar o que está acontecendo por detrás das cortinas, das leis, dos governos dos homens. Deixa-me te mostrar como tudo vai terminar. E eu te garanto, João, eu te garanto que no último capítulo, e eu me lembro claramente de uma história, talvez já tenha contado, de uma menininha, amante da leitura, de revistas em quadrinhos, e ela ganha uma revista, e tem uma história, um vilão e um herói. No primeiro capítulo, o vilão dá uma surra no herói. No segundo capítulo, o vilão continua surrando o herói. Chega no terceiro capítulo, o herói continua apanhando do vilão. E ela diz assim: que história ridícula é essa? Então, na sua ansiedade, ela folheou e foi até a última página do livro. E quando ela chegou na última página, ela leu, ela viu o herói triunfando esmagadoramente sobre o vilão. Aí ela volta lá no primeiro capítulo. Aí quando ela folheia, tá lá o vilão, pá, pá. Segundo capítulo, pá, pá. Aí ela dá uma risadinha e fala assim consigo: ah, se você soubesse o que eu já sei.
Ah, se você soubesse o que eu já sei. João, sobe aqui, que eu vou te ensinar, vou te mostrar como tudo vai terminar. O meu povo não terminará envergonhado. O mal não prevalecerá sobre o meu povo. O meu plano está perfeitamente conforme a minha soberania. Nenhum trono da terra é capaz de impedir o final da história da redenção que Deus já soberanamente escreveu e está governando. E eu termino dizendo que isso pode ter muito a ver com a sua vida. Em você estar em situação com sentimento que parece que o barco está à deriva, o sentimento que as coisas estão desgovernadas, e Jesus esta noite está lhe dizendo: não tenha medo do futuro, porque quem está governando os seus dias, quem está governando a sua história, não é o governo político dessa cidade, não é o governo político desse estado, e nem o governo político dessa nação. Quem está governando a sua história não são os seus inimigos, aqueles que não gostam de você, aqueles que praguejam você. Quem está governando a tua história é aquele que está assentado num alto e sublime trono. Oh, sinto Deus nessa palavra. Por isso, igreja sofredora, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu enxugarei dos seus olhos todas as lágrimas, e você contemplará a perfeição do enredo da história que eu estou escrevendo através da redenção. Quem está aqui não entende, quem está aqui não compreende. É muitas peças aparentemente desgovernadas, parece que os inimigos estão prevalecendo. E aqui eu termino com uma palavra de fé. Temos um livro no Antigo Testamento que é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. O livro de Daniel. E é interessante porque Daniel exatamente está vivendo esse dilema. Israel está cativo na Babilônia. Nabucodonosor é o imperador mais insano, mais inconsequente. Israel cativo, sem exército, falido. Israel lá no cativeiro, nunca sairemos daqui, nunca voltaremos para a nossa terra. O salmista vai dizer que eles penduraram as suas harpas, e os babilônicos diziam: cantam para nós, e eles diziam: como nós cantaremos se nós estamos longe de Jerusalém? Israel estava olhando para Nabucodonosor, um homem que estava sob um trono, parece imparável. Ninguém para esse trono, ninguém para Nabucodonosor, ninguém para essa força, ninguém para. O texto vai dizer que um dia Nabucodonosor amanheceu imperador imponente, governando tudo, invencível, e ele anoiteceu em um pasto, comendo capim como um animal selvagem. Sabe o que Deus estava dizendo? Aquilo que aos seus olhos é imparável, aquilo que aos seus olhos é invencível, ninguém para
para essa ideia, ninguém para essa lei, ninguém para esse governo, ninguém para essa política, ninguém para, é muito maior do que nós, é um Nabucodonosor do nosso tempo. Aí Deus está dizendo: sobe aqui em cima, deixa eu te mostrar o trono que governa, aquilo que era imparável, eu tirei do trono e coloquei para pastar como um animal, porque é este o trono que governa soberanamente a história do povo de Deus. Eu tenho uma boa notícia para você: aquele que está sentado no trono, aquele que está sentado no alto e sublime trono, Ele é o teu Pai, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus. Podem subir governos, podem subir reis, podem subir presidentes, pode colocar o pior homem do governo do Brasil, pode colocar o pior homem do governo na terra, nenhum deles serão capazes de destruir a sua vida, porque nós estamos debaixo de uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem recebe esta palavra, fique de pé, aplaudindo ao nome do Senhor Jesus.